tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje é dia 4 de fevereiro de 2013, segunda-feira. O meu boa tarde é para todos e todas também. O verbete hoje, o número dele é 2558. Ele tem 5 páginas, 40 elogias e 9 máximos. O tema é extrapolacionismo pré-tenepsista. A especialidade é amparologia. Quem redigiu o verbete é o nosso veterano Alexandre, professor Alexandre, e se dedicou muito ao processo, e ele está ali muito bem acompanhado. Definição. O extrapolacionismo pré-tenepsista é a condição de ampliação da autolucidez e do autodiscernimento da consciência tenepsista através do aumento das parapercepções de caráter momentâneo, atípico, espontâneo, promovido pelo rapport e acoplamento com amparadores extrafísicos, com finalidade interassistencial e visando auxiliar no posicionamento para o início da prática diária da tenebris. A modificação da autopensalidade resultante de influência extrafísica. A parapercepção das alterações holopensênicas promovidas pela consciência recém-chegada. A identificação do holopensênico específico da consciência. O prefácio da tenebris. As antecipações experimentais da tenebris. A degustação da tenebris. O conteúdo da autoexperiência pré-tenepsista. A antifruição do próximo patamar evolutivo. A singularidade experimentológica. O indício do futuro tenepsológico da consciência. O perfil assistencial pessoal aplicado à tenebris. Os autopotenciais evolutivos aplicados também à tenebris. O extrapolacionismo pré-tenepsista e o autodomínio razoável do estado vibracional profilático da consciência tenepsável. O EV espontâneo vivido no período pré-tenepsista. A identificação da sinalética parapsíquica confirmadoras para iniciar a tenebris. As impressões físicas derivadas dos paracontatos. A hiperativação de chakra específico nos momentos de autorreflexões sob o planejamento da tenebris. Nós temos aí na argumentologia o tópico sobre taxologia, com 7 exemplos de fenômenos relacionados em situações específicas ao extrapolacionismo parapsíquico pré-tenepsista, listados aí no caso. São 7, vale a pena ver. Na revisão dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Amparador extrafísico, extrapolacionismo, paraperceptometria, parapsiquismo, sinalética parapsíquica. Agora, frase enfática. A consciência experimentadora do extrapolacionismo pré-tenepsista deve evitar quaisquer comocionalismos a fim de compreender e analisar autocriticamente os fenômenos vivenciados. Você vivenciou algum tipo de extrapolação parapsíquica pré-tenepsista ou já na condição de tenepsista? Quais os resultados evolutivos de tais vivências? Eu chamo a atenção que a bibliografia tem duas fontes bibliográficas. Agora, aqui, a mega análise com João Paulo são 20 itens. Fenômeno, autoparapsiquismo, autovivência, convergência, indicação. Confirmação, predisposição, ratificação, ampliação, antecipação. Antifruição, anterioridade, responsabilidade, tenepsopensenidade, interassistencialidade. Paraperceptibilidade, meritocracia, amparologia, interdimensiologia e tenepsologia. Agora, o verbete hoje, por incrível que pareça, coincidiu que é autoextrapolaciologia. O argumento é autodissexiológico. Eu chamo a atenção para a premissa e para o argumento, onde tem enumerações sobre o assunto. Agora, questionamentos aqui.
Em tertúlia anterior, o senhor falou que os assediadores pegam um processo de doença e o amplificam. Acredito que está passando por isso com meu pai, assediando minha mãe, minha irmã e eu. O processo está bem solidificado. Qual é a melhor profilaxia e forma de tratar, nesse caso, os outros já solidificados? Arco voltaico, crânio chacral, se você sabe mexer com o assunto. Em relação à dupla evolutiva, penso que só conseguimos formar um casal afetivo se houver sentimento amoroso recíproco. Caso contrário, não existe nenhuma chance do relacionamento dar certo. Sendo assim, sentimento amoroso é algo que não controlamos. Vi casos de pessoas que amam os tipos mais variados. Inclusive, amamos pessoas com propósitos bem divergentes dos nossos. Portanto, ao encontrar alguém com o mesmo propósito evolutivo, pode ocorrer de haver admiração racional, mas não existir o sentimento amoroso, item essencial para formar a dupla. Sem sentimento, o casal não se sustentará. Mediante tais problemas, como formar uma dupla evolutiva? Os relacionamentos já estariam programados? Você quer falar sobre isso? Que, afinal de contas, você está falando aí de TENEPS, né? E é bom ter relação. Eu depois falo. Fala você primeiro. Eu acho que a pessoa tem que procurar as duas coisas. Parece que o raciocínio da pessoa está sendo excluir uma coisa ou outra. E me parece que a questão a pessoa tem que buscar uma pessoa que tem afinidade de objetivos, de princípios, e também essa afinidade física, sexual que ela está destacando aí. Ou seja, então eu vejo como duas situações que são totalmente convergentes. A pessoa não pode excluir uma coisa e outra. Acho que é perfeitamente possível, na proposta da dupla evolutiva, convergir as duas coisas. Escuta, existe uma coisa que é preciso a gente clarear mais. Sem sentimento, o casal não se sustentará. Você está falando. Agora, sentimento. O que seria o sentimento? Por exemplo, uma pessoa que entra e quer fazer o sentimento para a outra, ele quer fazer a evolução dela, quer ajudá-la a evoluir junto com ele. Então, o que há? É possível que a coisa pegue. Agora, veja, não tem esse sentimento do mesmo nível, que um, às vezes, é mais evoluído que o outro. Isso é inevitável, todo mundo é assim. Então, o processo nosso é de ter a lucidez para saber o que a gente está chamando de sentimento. Olha bem o que é isso. Existem sentimentos elevados, evolutivos. Dupla evolutiva é para isso. No trabalho com voluntariado, me deparo com situações que preciso intervir e esclarecer com firmeza e objetividade. Tento fazer com cuidado e acolhimento. No entanto, percebo que a minha energia, às vezes, vai muito forte. De que modo dosar isso? Aí o problema todo é você fazer a reflexão de 5 horas para acalmar a sua precipitação e a sua impulsividade. Eu já vi gente que tem ectoplasmia de alto nível, mas às vezes a pessoa vai fazer uma advertência, ela passa a dar conta. Depois ela fica arrependida, dá remorso, aquele negócio todo. Essas últimas semanas mesmo eu vi um caso desse difícil, que a pessoa está lutando para superar o processo. E outra coisa, é a alta personalidade, de grande nível. No verbete do DAC, poderia discorrer sobre o item semiconsciexologia, o adendo, página 65? O caso é o seguinte: não devemos esquecer que o extrapolacionismo, em quaisquer de suas categorias, por exemplo, parapsiquismo, o pangráfico, existencial, o maximoréxico, heurístico ou neoverpônico, promove invariavelmente a aproximação e o ato de chegar perto da realidade cósmica avançada para o extrapolacionista homem-mulher. Quer dizer, a pessoa sempre ganha alguma coisa com o extrapolacionismo quando ele é promovido por amparador extrafísico, porque sempre está dando alguma luz além daquela vela que ele é. Então, ele dá um farol para a pessoa que só tem uma lanterna. A consciência pré-serenona sai do buraco de topeira e busca a condição de semiconsciexualidade a fim de viver assistencialmente entre as dimensões existenciais. Desse modo, o extrapolacionismo expande o grau de consciencialidade da pessoa, significando, representando ultrapassagens, avanço, maximização, sobrepairamentos, pós-fácil, pseudo-excessos e pseudo-exceções. De modo que a pessoa fica rompendo os limites dela. E a decisão nisso é o primeiro passo. É isso que a gente tem que entender. Agora, se na leitura de determinado autor encontrarmos escritos
com possibilidade de ser a nossa personalidade consecutiva, e em determinada narração tivermos a nítida certeza de que vamos, na atual existência, fazer na atual existência para preencher a lacuna deixada nas escritas da vida pretérica, seria algum indício de estar no caminho certo dessa parapesquisa? Sim, mas a coisa mais séria nisso não. Você tem que comparar você com aquela personalidade. Se o negócio é muito recente, uma vida anterior, nos últimos 100, 150 anos, olha bem se o temperamento é o mesmo. A primeira coisa tem que ser isso. Se o temperamento é diferente, tem alguma coisa errada. Agora, depois, você vai comparar a vida da pessoa com a sua. Se tiver mais de 100 interações, pode ser que seja você. Agora, tem que ser no mínimo 100 interações, além do temperamento que não mudou. No verbete do DAC, em Talentologia, página 64, qual das 10 condições ou talentos da consciência mais predispõe à dinamização do extrapolacionismo consciencial? Olha, dessas aqui, vamos observar. Possivelmente aqui, talvez seja a autoincorruptibilidade, porque se a pessoa não tem corrupção, o amparador vai confiar em fazer o processo, porque sabe que aquilo vai funcionar. Então, talvez o melhor é esse, é o número 08. Na Potenciologia, na página 65, como saber do amplo universo da autocognição, quais são as nossas potencialidades ociosas e ocultas? De que modo otimizar essa procura? Não, o problema todo aí é o seguinte, é você ver o que é que você tem que você não usa, o que está ocioso, o que é que está mal parado na sua vida que você não aplica. No entanto, você tem aquilo e não aplica. É assim que a gente vai saber as potencialidades ociosas e ocultas. Agora, todo mundo tem. O problema é saber identificar, diagnosticar. Álvaro Betógrafo, em Fatologia, página 1, segunda linha, o conteúdo da autoexperiência pré-tenepsista. O verbetógrafo poderia ampliar um pouco mais e apontar alguma autoexperiência pré-tenepsista, cujo conteúdo serviu como sendo uma espécie de subsídio marcante para que o motivo a pensar mais seriamente, que o motivou a pensar mais seriamente na tenepse? Bom, falando um pouco aqui sobre a minha experiência, acho que, em primeiro lugar, vale a pena enfatizar um ponto que pode causar confusão. Muitas vezes, quando se fala em extrapolacionismo ou amparador em relação a pré-tenepse, há uma confusão com relação à decisão ser do amparador ou da própria pessoa. Muitas vezes se coloca, às vezes, de uma certa forma, como a impressão que fosse uma decisão do amparador e a pessoa acata ou não. Eu penso que a condição é, em primeiro lugar, o posicionamento da pessoa do tenepsável. Então, a pessoa não pode tirar o corpo fora da responsabilidade e delegar isso a um amparador, a uma consciência ou alguma coisa que ela percebeu. O que eu vejo de mais sério nessa questão do extrapolacionismo pré-tenepsista é que essa condição ela pode aparecer no sentido do amparador criar uma condição para que a pessoa expanda as suas percepções, veja a sua linha de raciocínio de outra forma. Pelo menos comigo aconteceu dessa forma que eu tenho percebido, né? Não há um padrão de imposição e nem de deliberação ou determinação dos amparadores que chegam e falam isso ou aquilo. Existe uma condição, um conjunto de variáveis, de fatores, em que aquilo, naquele contexto, expande um pouco mais as suas percepções, melhora a sua linha de raciocínio, ocorre algumas condições de sinaléticas mais afloradas, em que você começa a perceber, a ter uma conexão maior com a sua procedência extrafísica, com o amparador que está ali naquele momento, e isso possibilita você ver os fatos de uma outra forma, com um raciocínio mais límpido e muitas vezes a enxergar pontos para definir a tenepse ou não, de forma que você não vinha percebendo isso na vigília física anteriormente. Então, o modo que eu percebo nessa questão que tem que ser observada das autoexperiências é isso, é o conteúdo dos fenômenos que aparecem. O que pode acontecer nesse momento, às vezes a pessoa não está habituada, jejuna, às vezes a pessoa se deslumbrar com aquela experiência que ela tem, e com isso ela perde a experiência. Ela perde a experiência em que sentido? Ela não vai na essência do fenômeno.
ela não faz a relação com o que está acontecendo com ela naquele momento, o porquê daquilo. E esse ponto acho que foi muito sério, porque eu procurei nesse período, que foram poucos dias, aprofundar, anotar tudo que eu estava percebendo e fazer correlações disso com a TENEPS. E naquele momento eu sempre fui bastante preocupado com essa questão de TENEPS, por eu não ser tão mais velho assim, né, de começar a coisa antes da fase executiva da minha PROEX. Então eu sempre tive essa preocupação e não tinha claro para mim essa condição de como começar a TENEPS ou não. E nesse momento, com essa experiência que eu passei, eu percebi que eu comecei a ver as coisas de uma maneira mais clara, sem pender para uma condição ansiosa de ter que começar amanhã e tudo mais, mas percebendo claramente com autocrítica a minha condição, os meus trafores, os meus trafares e o que naquele momento faltava, a lacuna que faltava para eu iniciar a TENEPS. Então naquele momento eu comecei a avaliar os fatos, as vivências, e a partir disso eu consegui fazer um planejamento mais, acredito eu, mais sensato, mais efetivo de quando eu começaria a fazer a TENEPS. Então o que eu vejo mais sério disso aí, desse ponto aí, que é o conteúdo da autoexperiência pré-tenepsista, é isso, é não ficar apenas no fenômeno e avaliar com muito autocrítico o que está acontecendo e procurar deliberar o que está vivenciando, né? O que vai ser feito a partir daqui então? Quais são as ações que vão ser feitas a partir disso? Esse ponto então que eu acho que é o mais sério desse item que foi destacado na fatologia. Eu quero mandar aí um recado para Tertuliana, a minha amiga lá de Uberaba, que tem o filho, a filha e o marido doente. Eu li a carta com muita atenção. Entramos na linha, vamos trabalhar, vamos ter confiança. Eu queria mostrar para vocês Revolução e Reurbanização no Holopensene francês. Quem estiver interessado nos processos da França. Você quer conhecer mais sobre a conscienciologia na França? É o professor Rodrigo Montenegro. Ele vai falar no auditório aí do CAEC, agora no dia 14, daqui 10 dias. A palestra que ele vai dar é gratuita. Então ele vai falar sobre o Holopensene francês, aspecto da reurbanização na França, amparadores na França. Então, muita coisa. Ele morou lá muito tempo, 11 anos na França. Atualmente ele está em Londres, mas ele vai fazer a palestra com amor e carinho. Então veja, dia 14 de fevereiro, 19 até as 21 horas, auditório do CAEC, ok? Eu agora entrego o professor Alexandre para você. Alexandre, na página 2, terceira linha, da fatologia, né? A GESCOM pessoal na condição de aceleradora do início da TENEPS. Peraí, desculpa, eu não achei. Na terceira linha da página 2. Ah, tá. A GESCOM pessoal na condição de aceleradora do início da TENEPS. O que eu vejo aqui, Arlindo? Eu enfatizei a questão da GESCOM, mas eu acho que a gente pode extrapolar isso para qualquer coisa positiva, interassistencial, que a gente venha fazer na nossa vida. Eu destaquei aqui a questão da GESCOM porque eu vejo que isso, de alguma forma, interferiu na minha vida, no meu caso pessoal. Mas eu vejo assim, estava até mexendo com esse tema num outro verbete e escrevendo sobre isso. A gente é consequência das nossas pequenas decisões e ações diárias, né? Nós somos também fruto daquilo que nós fizemos no passado. E assim vai, né? Então, são pequenas ações, pequenas deliberações, atos que vão fazendo com que outras coisas vão aparecendo, se expandindo. Nesse caso aqui, eu vejo que a GESCOM pessoal, ela é um fator que, se a pessoa, por exemplo, ainda não praticava TENEPS, que era o meu caso, isso é um fator que acelera essa condição de iniciar a TENEPS. Eu, pelo menos, avalio dessa forma. Por quê? Você intensifica mais o rapport, as conexões com leitores, com conexões de pensamento que estão em todo canto, né? Quer dizer, você passa a receber informações, dados de onde está o seu livro, está sendo lido, que você nem faz ideia, você nem imagina, e não tem ideia daquilo, e, no entanto, aquela conexão existe.
E isso tem uma relação, eu vejo, com a TENEPS, né? A TENEPS também ela funciona dessa forma mais ou menos não muito clara das nossas conexões assistenciais que acontecem no dia a dia. Eu vejo então que esse fator da GESCOM, no caso aqui eu pensei na questão do livro principalmente, mas acho que pode incluir aqui verbete, pode incluir artigos, mas acho que o ponto do livro ele marca mais seriamente alguns pontos. Ele funciona como um fator de aceleração, então, da pessoa que não começou a TENEPS, por exemplo. Acho que são pontos inevitáveis, né? Por exemplo, se a pessoa faz a TENEPS, ela também tende, quando ela está aplicando isso seriamente, a acelerar a sua GESCOM, né? Acho que começam a aparecer ideias, insights, que vão levar ela a chegar a essa GESCOM. E da mesma forma que eu vejo que a GESCOM também acelera essa condição da prática da TENEPS. Então, eu vejo que a essência disso tudo os nossos pequenos atos, né? A gente extrapola aqui GESCOM, TENEPS, mas tudo aquilo que a gente prioriza do ponto de vista interassistencial, positivo, nos leva a outras condições evolutivas melhores também. E aí isso serve para várias outras coisas, voluntariado, docência conscienciológica, os nossos pequenos atos de interassistencialidade no dia a dia. Acho que tudo isso pode ser extrapolado no sentido de que vai nos levando a condições mais satisfatórias do ponto de vista evolutivo, a experiências novas que vão nos qualificando para outros patamares de experiências evolutivas. E na parafatologia, na 7ª e 8ª linhas, a monitoria extrafísica para avaliar a consciência tenepsável. Isso é experiência sua também? O que a gente observa nesse sentido, nessa experiência de extrapolacionismo pré-tenepsista, é que essa condição às vezes acontece, quer dizer, você se sente monitorado extrafisicamente e nem sempre você consegue captar toda a essência daquele fenômeno que está acontecendo, né? Mas essa percepção de que você está sendo monitorado, ela acontece, ela pode acontecer, né? Então foi esse ponto que eu quis enfatizar aqui. E eu vejo que um ponto mais sério, então, é isso daí, a pessoa poder aproveitar o máximo possível essa condição de poder fazer o link do que está acontecendo com o fenômeno dela com a experiência em si prática aqui na vida dela. E é desse modo que eu começo a observar, quer dizer, de nada vale a pessoa perceber essa monitoria extrafísica se ela não está interpretando isso de maneira prática para a vida dela, né? Mas essa é uma condição, é uma percepção que pode aparecer nessa condição do extrapolacionismo pré-tenepsista, ou seja, ela percebe que existe ali uma monitoria mais séria, avaliando ela, ajudando ela com insights, ideias para a pessoa ter um posicionamento pessoal. Obrigado. Continuando nessa linha do Arlindo, um pouquinho antes, na 8ª linha da parafatologia, na página 2, a semi-parapercepção da consciência ansiosa para iniciar a TENEPS. Você poderia aprofundar? Sim. A semi-parapercepção é um verbete, né, do professor Valdo da enciclopédia. É interessante dar uma olhada com calma, assim, para escrever esse verbete foi bem importante, porque a parapercepção é quando a pessoa interpreta um fenômeno de forma equivocada. Então, ela tem, às vezes, algo que é real, mas interpreta aquilo de maneira egóica, de maneira equivocada, ou, às vezes, é viagem da cabeça dela, né? Então, para isso é importante anotar, é importante ela manter a autocrítica dela para avaliar isso. Então, nesse caso, assim, o que eu pude observar, e eu sempre fui bastante preocupado com isso, por isso que eu demorei um pouco a iniciar a TENEPS, porque eu procurava manter bem os pés no chão nessa condição de quando iniciar ou não. Eu observava muito em sala de aula, no contato com jovens principalmente, um pouco esse padrão de ansiedade e uma forçação de barra para começar a TENEPS com qualquer coisinha que a pessoa percebesse do ponto de vista extrafísico. Então, o fato dela acordar, sei lá, duas noites, às 4 horas da manhã, com uma cabeça expandida, aquilo era um indicativo dela começar a TENEPS. E ela usava aquilo como justificativa para, olha, é um parador e eu não posso fazer nada, né? Quer dizer, eu só estou acatando uma ordem. E não é assim, né? Então, assim, eu vejo que a pessoa tem que avaliar todo um contexto. Pode ser, inclusive, uma condição de extrapolacionismo pré-tenepsista. Mas isso não quer dizer que a pessoa tem que começar a TENEPS naquele momento. Isso quer dizer que ela tem pontos ali para refletir, para avaliar, para planejar.
Então, esse é um ponto que eu vejo muito seriamente. Quando eu conversava com alguns jovens, né, nos cursos, o ponto mais sério que eu observava é isso. Enquanto a pessoa está com um nível de ansiedade, a gente nota que tem alguma coisa errada ainda do ponto de vista para ela, na autopesquisa dela, para ela começar de fato a TENEPS, né? Eu acho que começar a TENEPS com algum nível de ansiedade ainda mostra que a pessoa não está no ponto. Eu estou falando aqui de maneira genérica, tá? É claro que cada caso é um caso, mas acho que é um ponto para se avaliar. Porque como o TENEPS é para o resto da vida, eu vejo que ela tem que estar numa condição que ela não tem ansiedade para começar. Ou seja, aquilo já seja um ponto pacífico para ela. Ela pode ter até algumas dúvidas, né, ter algumas inseguranças, isso sempre tem, mas eu vejo que aquilo não pode tomar conta dela, aquilo não pode ser uma coisa muito forte no dia a dia dela, especialmente com a TENEPS. Para não ter ansiedade de deixar alguma coisa sem fazer, alguma coisa para trás, seria isso? Esse negócio de coisa mal calçada e coisa sem fazer é muito relativo também, porque todo mundo que começa a TENEPS tem coisa para acertar e tudo mais. O que ela tem que ver é com bastante assim, autocrítica mesmo e avaliar. Olha, tem coisa para acertar, aqui é um ponto também para acertar, mas nesse ponto talvez já dê para começar a TENEPS. Isso não vai interferir na TENEPS. E isso cada um tem que ver o seu caso pessoal, né? Por exemplo, ela pode ver uma questão específica que para mim vai ser muito importante, muito séria, vai interferir na minha TENEPS, mas para você não vai. Então, isso daí você tem que avaliar nesse sentido, cada pessoa é diferente, né? Agora, o que eu vejo mais sério, o ponto que vale a pena enfatizar aí é isso, ansiedade. Quando a pessoa tem um nível de ansiedade ainda para começar a TENEPS, é bom ela avaliar com calma, porque a tendência é ela, de repente, estar tomando uma atitude precipitada. Uma pessoa ansiosa tende a ser precipitada. Então, é bom ela avaliar com calma. Tá? Agora, esses pontos realmente assim, falta ainda isso, falta isso, sempre vai faltar alguma coisa, né? Estava até discutindo com a Viviane aqui agora, né? O próprio domínio razoável do estado vibracional, até que ponto que sim, até que ponto que não. O ideal é que sim, mas às vezes é um processo que ela vai ter que ainda amadurecer com a TENEPS, né? Ela não vai dominar totalmente às vezes o estado vibracional para começar a TENEPS. Então esse é um ponto que ela tem que avaliar no caso dela, se é assim, de que modo tem que ser. Obrigada. Quando as pessoas são grosseiras conosco, é melhor ficarmos quietos ou apontarmos o erro delas quando estiverem calmas. Olha, aí depende do seu discernimento pessoal. Agora, se for falar qualquer coisa, fala baseados em fatos. Porque senão não adianta, né? Porque às vezes as pessoas são muito teimosas, é preciso ter cuidado. O stubborn, aquele que tem granito atrás da testa, esse é difícil, tem que ir com calma. No verbete do DAC, página 64, Premicium, Talentologia, poderia comentar os itens 4, 9 e 10? 4. Autoestoicismo. O problema todo é o seguinte, a pessoa estoica é aquela que renuncia, que ajuda, que ela é otimista para ajudar, para fazer assistência. E geralmente ela não vê mais o egão tão grande. Ela se dedica a outra pessoa. Isso é que é o autoestoicismo. Agora, tudo isso aqui, na talentologia, nós estamos falando. Pelas pesquisas conscienciológicas, existem condições ou talentos da personalidade capazes de dinamizar o extrapolacionismo consciencial. Então, eu cito isso que nós estamos falando aqui agora. Agora, o que se passa? O extrapolacionismo que nós estamos falando aí, geralmente, ele pode ser feito ou promovido pelo amparador extrafísico. Mas, para isso, a pessoa tem que ter um mérito. É aqui que nós estamos falando do mérito. O outro é o 9. Autorrenunciação. É quando a pessoa renuncia a alguma coisa que era dela em favor de outra, objetivando assistência real no caso. Então, ela vai ajudar seriamente a outra pessoa através de uma renúncia pessoal. O outro é o autossacrifício, que tudo isso é mais ou menos parecido. Tanto o estoicismo, quanto a renúncia, quanto o sacrifício. Mas aí o problema todo é a pessoa ver o nível de realidade disso através do autodiscernimento. É por aí. Professor, existe outra técnica de doação de energia que não seja a TENEPS? Tem. Por exemplo, o arco voltaico crânio-chacral. Só para te dar uma dica. Outra coisa, você instalar um campo, por exemplo, para levar a turma que estiver no campo na auto-mega
euforização. E assim vai. Outra coisa, você pode fazer também, além da TENEPS, você pode fazer um trabalho, por exemplo, de grupo. Uma coisa boa para você ter ideia disso é você atender aí em uma inscrição nessas dinâmicas do parapsiquismo, né? Aí a pessoa vai poder ver com calma. Outra coisa é fazer os laboratórios que mexem com energia, tem vários deles. Professor, na assistência extrafísica é comum vermos os assistidos vindo agradecer, e isso significa assédio em cima daquele que presta assistência? Não. Às vezes vem agradecer porque a pessoa está tocada pelo assunto, que houve alguma coisa. Isso não. É preciso examinar cada caso com calma. Outra questão. Os assistidos são sempre encaminhados para o assistente pelo amparador, ou isso ocorre de forma natural? Quer dizer, eles vêm porque assim o desejam. Aí depende. Depende do caso, cada caso de um jeito, na TENEPS é de um jeito, fora da TENEPS é outra coisa. Quem tem o FIEX ainda é mais difícil, e difícil assim, vamos dizer, é raro, é complexo. A situação tem que examinar com calma. Então, cada caso é um caso, não é bem assim não, é difícil generalizar isso aí. Em matéria de assistência tem de tudo, a gente precisa entender primeiro são as intenções das pessoas dentro do contexto da assistência. Alexandre, na página 2, parafatologia, na 7ª linha, de baixo para cima, você meio que respondeu, né, na primeira pergunta, na primeira resposta do Arlindo, mas eu gostaria que você aprofundasse um pouco mais. Então, o item, o pré-tenepsista, na condição de mini-peça autoconsciente do máximo mecanismo multidimensional. Como que a pessoa pode atuar como mini-peça antes de iniciar a TENEPS, não é isso? Show aí? Aí são dois fatores que eu vejo, né? Uma é durante esse extrapolacionismo e o outro é anteriormente isso, né? Também que pode ser considerado. Então, durante o extrapolacionismo, né, isso pode acontecer um dia, alguns dias, ou um tempo menor, mas o que eu vejo é que essa condição te torna mais lúcido para perceber, de fato, concretamente, essa condição da multidimensionalidade, né? Então, como é uma condição de extrapolacionismo que expande um pouco as suas percepções do que você está habituado a perceber, você percebe que aquilo não é teu, não é o teu normal. Então, tem alguma coisa diferente e não tem ansiedade, não tem viagem na maionese, é uma coisa mais tranquila, serena, sem fogos de artifício, mas que te deixa mais centrado para você avaliar e, ao mesmo tempo, com um rapport maior com o amparador. Isso, então, dá uma noção mais clara, concreta, com relação a essa condição de ser mini-peça dentro do maxi-mecanismo. Para chegar nesse ponto, a pessoa já tem que estar trabalhando antes. Né? Alguma coisa, alguma causa tem, né? Agora, nesse sentido, eu vejo que, assim, esse antes, né, é o segundo tempo da resposta, eu acho que várias coisas a pessoa pode ir fazendo para ser essa mini, que seja micro, nano peça, né? Mas ela já pode fazer algo nesse sentido para já começar a trabalhar com isso. Uma das coisas mais sérias que eu tenho procurado dar mais valor, atenção, e não é simples, são essas pequenas oportunidades do dia a dia em questões interassistenciais, né? Eu vejo assim, eu comecei muito cedo a dar aula de conscienciologia, eu comecei muito cedo a priorizar questões de escrita, da parte conscienciológica e tal, mas tem certos elementos, né, de autopesquisa, de autoconscienciometria, autoconsciencioterapia, que você vai vendo com o tempo e você vai vendo as suas lacunas de um lado e os seus pontos positivos de outro. E eu vejo que um ponto sério, que às vezes passa despercebido, são esses elementos do seu dia a dia que você vai tendo várias oportunidades interassistencial de pequenas coisas que você não dá valor e aquilo passa e você perde aquelas oportunidades, né? Então, esse é um ponto muito sério que eu vejo. Acho que esses pontos que eu citei também, docência, voluntariado, escrita conscienciológica, são pontos que ajudam demais, são pontos que vale a pena, eu ganhei muito com isso,
Mas, por outro lado, eu acho que também não pode ter essa ilusão de que a condição é só isso e pronto, né? Quer dizer, você tem que ver o seu dia a dia como é que é, né? Uma coisa é você estar em sala de aula com um link com o amparador extrafísico direto, com a sua cabeça mais expandida. Outra coisa é você estar no seu dia a dia, numa condição de pressão, numa condição de ansiedade maior, e você lidar com aquilo tranquilamente e aproveitar as oportunidades interassistenciais, né? E aprender a ver de forma diferente situações de assédio intrafísico, extrafísico. Esse é um ponto que eu acho que é o nosso desafio enquanto mini peça interassistencial, né? E que eu vejo que com a TENEPS eu consegui melhorar um pouco mais essa condição, né? E não é simples, né? É um processo que é gradativo, que eu vejo, e que você vai por camadas. Nem sempre a nossa autocrítica consegue enxergar os pontos tudo de uma vez, então você vai vendo por camadas alguns aspectos, e eu vejo que esses pontos são os mais sérios. O ponto é você não perder o foco nessa qualificação constante, e acho que esse ponto é interessante a pessoa sempre pensar, e uma experiência como essa sempre ajuda a te dar mais confiança nesse sentido, com a questão de mini peça interassistencial, né? Não sei se eu respondi tudo aí a sua questão, mas... E na parafatologia, você coloca a atração de sincronicidades do pré-tenepsista. A quinta linha de baixo para cima, da parafatologia. A atração de sincronicidades, né? Essa atração de sincronicidades, eu acho que é um fator que é interessante ser citado, porque esse extrapolacionismo, ele acontece não só de forma que você perceba coisas no seu parapsiquismo pessoal e tal, mas ele também acontece com situações em que você vê algo mais claramente, por exemplo, as sincronicidades, né? Então, a sua percepção fica um pouco mais aflorada, no sentido também de você começar a perceber mais as conexões com as coisas e as sincronicidades que acontecem em torno de fatores para você aprofundar aquele tema de autopesquisa ou aquele posicionamento em relação à TENEPS, que vão acontecendo de maneira a ajudar você a tirar conclusões. Então, essas sincronicidades, elas aparecem como um fator também que eu incluiria nesses fenômenos que podem aparecer para a pessoa avaliar, né? Isso, então, pode aparecer nesse contexto aí do extrapolacionismo pré-tenepsista. Agora, esse item, que relação tem, por exemplo, com a TENEPS cosmopolitana, que você coloca também na página 2, na fatologia, na segunda linha? Você está colocando TENEPS cosmopolitana, em outro item coloca a interferência positiva da cosmópolis na pré-TENEPS, em sinergismologia, o sinergismo cosmopolitismo, tenepsismo, o sinergismo pré-tenepsista cosmópolis interlúgio. Que coisas esclarecer quanto a isso? Ou sincronicidades ou algum outro tipo de parafenômeno que você acha relevante? Eu procurei enfatizar aí essa condição da TENEPS cosmopolitana, porque é uma prioridade nossa, né, aqui enquanto casal, no seguinte sentido: a gente percebe, a gente já está há um tempo fazendo a TENEPS, mas a gente percebe que existe uma diferença entre você estar numa base física X e outra base física numa outra localidade. E então a gente está numa fase de vida que a gente está priorizando a construção de uma casa nossa dentro da Cognópolis, justamente para ter não só esse fator, né, mas um dos fatores também de potencializar a nossa TENEPS, né? A gente observa que muitas vezes você pode estar num local que às vezes a condição, a infraestrutura não é favorável, né? Existe toda a condição às vezes do local, do ambiente, do meio, da vizinhança, né, que são fatores, às vezes, que interferem na prática da TENEPS em si, né? Então, um barulho, algum processo que no dia a dia você, né, percebe que aquilo tem, às vezes, interferência, que é potencializado mais na condição de assédio e tal, e interfere no seu desenvolvimento naquele sentido, né? É claro que interferências sempre vão existir, né?
Mas, às vezes, a pessoa tem que saber reconhecer que o local que ela está, às vezes, não é o mais indicado para o desenvolvimento da TENEPS dela, né? Então, a condição que eu vejo aqui de enfatizar essa TENEPS na Cognópolis é isso, que aqui ela vai ter mais condições favoráveis, não só pela infraestrutura que ela tem aqui, mas pela potencialização de tenepsistas, do ambiente, da energia imanente, que ela vai ter para poder deslanchar mais com a TENEPS dela, né? Então, esse é um ponto que eu enfatizei aqui, porque é uma prioridade nossa nesse momento, a gente tem pensado bastante sobre esse ponto, né? Que a gente observa que pode ser um travão na condição do desenvolvimento da TENEPS, né? A gente está falando do nosso caso pessoal aqui, mas claro que cada caso é um caso, a pessoa tem que avaliar dentro daquilo das possibilidades que ela tem, né? Mas no nosso caso eu vejo que a condição pode ser mais favorável nesse sentido. Dessa seria forma planteado por você como a otimização, né? Uma otimização. O local, claro, otimizado para fazer TENEPS. Exatamente. Mas tem também outros locais onde a pessoa pode corroborar o tipo de assistência que pode precisar fazer, né? Sem dúvida. Então a pessoa tem que avaliar no caso dela. É valioso. É. Depende dos momentos da consciência tenepsista, depende as necessidades de assistência. Uhum. Né? Eu acho que a pessoa tem que avaliar o caso dela. No nosso caso, a gente vê da seguinte forma, né? A gente vê o que a gente pode fazer para estar desenvolvendo mais no nosso contexto específico. A gente vê que essa condição da base física na Cognópolis é algo que vai otimizar os dois casos. Então, isso é uma condição de escolha íntima que a pessoa tem que avaliar bem. E, claro, evidentemente que em outros casos ela pode perceber isso em outro contexto. Como evitar assim do infantilismo? Até hoje não consegui parar de ver desenhos infantis e julgar videogame. Mas uns meses antes era pior, pois cheguei a usar chupeta. O cara tem 18 anos. Olha, você tem que amadurecer, né? Você devia começar a ler uns livros mais sérios, que falem sobre axiomas, provérbios, que faça você pensar para interpretar o pensamento e as máximas das outras pessoas. Isso às vezes vai te ajudar. Você tem que amadurecer a cabeça e procurar também escrever, ler, mexer com mental soma para escapar do processo do infantilismo. Outra coisa, começa a escutar, por exemplo, palestras, conferências de gente de idade que esteja tratando de assunto mais avançado. Isso também vai ajudar você. O infantilismo, às vezes, permanece com a pessoa mesmo adulta, ela quase sempre vai se dedicar, por exemplo, à pediatria, dentro da medicina, algum processo de escola, de criança, vai trabalhar, por exemplo, numa creche. Isso é muito comum, são pessoas que permanecem com a síndrome do infantilismo. Então, você tem que fazer justamente o contrário disso. É pensar como uma pessoa adulta. 18 anos, você já virou gente. Ainda não tem o cérebro todo constituído. Isso só acontece aos 26. Mas está no caminho. Professor Alexandre, em Parafatologia, página 2, terceira linha de baixo para cima. Aborde, por favor, o parapsiquismo inspirador para a prática da TENEPS. O parapsiquismo inspirador para a prática da TENEPS, eu vejo que é um pouco do que a gente está falando aqui ao longo da tertúlia, né? Eu vejo que chega um ponto na condição da pessoa que o parapsiquismo vai auxiliar ela nessa definição se ela deve começar a fazer a TENEPS ou não, né? Então, esse é um ponto sério. Eu acho que é claro que ela não vai dominar o parapsiquismo para começar a TENEPS, isso não faz sentido, não é dessa forma, mas ela tem que ter algum nível de parapsiquismo, algum nível de parapercepção, de maneira que ela possa atuar de forma satisfatória com relação à TENEPS. E esse parapsiquismo inspirador com relação à TENEPS é justamente isso. Essa condição de extrapolacionismo que a gente está comentando aqui, dos fenômenos, elas atuam como uma inspiração
para a pessoa avaliar o contexto dela e se posicionar se ela vai começar a prática da TENEPS ou não. Então, nesse sentido, o parapsiquismo ele é inspirador, essa inspiração ela é neutra, ela pode ser positiva ou negativa, cabe a autocrítica dela nesse contexto, e é nesse sentido que eu vejo que funciona. No verbete do DSC, página 64, em premissum, poderia abordar o item 2, autoascetismo. Ascetismo, geralmente, é quase sempre aquela pessoa que é super dedicada ao que ela faz, mas quase sempre, às vezes, tem uma conotação, vamos dizer, mística, ou de uma dedicação de abnegação excessiva. É preciso ter cuidado para ela não ser um workaholic e também para ela não ter nenhum fanatismo dentro do processo dela. Agora, o bom asceta é aquele que não vira eremita, nem autista, nem sai da linha de frente da assistência humana. Então, se ele fica se dedicado a isso, ele é muito positivo. Então, ele se organiza, ele tem uma vida, então, bem ordenada, organizada, disciplinada, prioritária. Então, se essa prioridade ela visa a evolução, esse ascetismo é positivo. A maioria dos ascetas, com o tempo, eles se tornam quase sempre crentes excessivos, workaholic e, às vezes, místicos. E isso não é bom, porque ele pode ficar totalmente cenobita, eremita, ermitão. Aí não é bom. Então, eu estou falando aí do aspecto positivo, que é uma melhoria. Nós entregamos o professor Alexandre. Pode falar, por favor. Professor, aqui na página 2, da efeitologia, queria que você comentasse um pouquinho sobre o efeito da publicação do primeiro livro na TENEPS. Sobre o efeito da publicação no trabalho da TENEPS. O efeito da publicação do primeiro livro na pré-TENEPS, é isso ou não? Tá. Eu coloquei aqui até desse efeitologia, vai num crescendo, né, pode ser visto dessa forma. Eu vejo dois aspectos, né, que podem ser considerados. Um é a pessoa já praticando a TENEPS, e isso interferir na condição da GESCOM dela, e o outro é o contrário, a pessoa publicar o primeiro livro dela e isso acelerar a condição de TENEPS. Nesse caso, eu considero que foi a minha experiência, né, quer dizer, eu iniciei a TENEPS pós o primeiro livro, entre o primeiro e o segundo, né? Então, nesse caso, o que eu considero todos os efeitos decorrentes da publicação do primeiro livro, que aí, eu acho que assim, é difícil transcrever em palavras o que é isso, acho que é só passando pela experiência, mas basicamente o que se percebe é que assim, é como se, a sensação que eu tive assim, em alguns períodos depois da publicação do livro, é como se tivesse alguns holofotes em cima de mim, assim, né? Isso se dá porque, evidentemente, as pessoas estão lendo o livro, as pessoas estão fazendo conexões, estão comentando, e aquilo interfere de alguma forma na sua psicosfera. E, de alguma forma, isso vai tendo interferências, porque você vai tendo links, contatos com pessoas que você nunca imaginaria ter. O seu livro vai chegar em locais que você nem imagina, né? Então, você vai ampliando os seus links, seus rapports, e isso vai causando conexões, né? E aí, nesse sentido, eu acho que esse fator, no meu caso, acelerou, talvez tenha acelerado, penso que sim, a condição da TENEPS, né, de estar entrando nessa condição. Muda porque... O tipo de assistência que você vai prestar. Porque, por exemplo, você lança o teu livro, né? Então, aí você vai divulgar esse livro, você vai dar cursos sobre esse livro, você vai intensificar os seus leitores e tudo mais. Você vai começar a fazer links, e aquilo ali, evidentemente, é como se você tivesse numa condição de professor itinerante, docente permanente,
né? Entendi. Então, você sente que a tua psicosfera começa a ficar diferente, começa a aumentar, a demanda começa a ser maior do que era sem esse livro, né? Porque ele começa a levantar poeira, ele começa a levantar processos. E, né, eu estou colocando uma hipótese aqui, eu não sei se é isso, mas me dá a impressão que essa condição de aumento desses links acelera a condição da TENEPS. Pelo menos foi essa percepção que eu tive, posso estar errado. O tipo de assistência também, o tipo de assistência a ser prestada deve ser diferente também. As pessoas, a assistência, que os assistidos que chegam teriam uma assistência diferente daquela que você, se não tivesse publicado o livro. Eu vejo que são duas coisas interligadas, né? Eu acho que eu percebi nas questões dos primeiros 6 meses da minha TENEPS que tinham relações mais com as minhas questões intraconscienciais, as minhas relações mais próximas, né? Por outro lado, havia também links com a questão do livro, né? Isso acontece. Mas eu vejo que são duas coisas interligadas, e aí é aquele ponto que a gente estava comentando no começo aqui, que os nossos pequenos atos, prioridades, escolhas, resoluções do dia a dia vão afetando outras conquistas evolutivas, outras prioridades, né? Então eu vejo que a pessoa fazendo TENEPS, ela também vai afetar isso no primeiro livro dela. E no caso dela lançar o primeiro livro dela, isso também tende a afetar a condição dela iniciar ou não a TENEPS mais rapidamente. Então, são pontos para avaliar. Eu acho que cada caso é um caso, não dá para generalizar e dizer dessa forma. No meu caso, eu vejo que teve esse fator realmente interessante para se avaliar, que foi, teve o lançamento do primeiro livro, JK, e depois, entre o Inversão, eu iniciei a TENEPS, né? Então, esse é um fator assim, que eu avaliei, acho que tem relação com esse verbete também, dessa experiência ter acontecido nesse período, né? Então, acho que são fatores que estão interligados e uma coisa potencializa a outra. Tá certo, obrigado, professor. Na exemplologia aqui, você pode dar uma explicação dessa extrapolacionismo pré-tenepsista final, né? As parapercepções relacionadas a um parador extrafísico na semana planejada para o início da TENEPS, ratificando a decisão. Esse é um ponto que, na minha experiência, foi interessante nesse sentido. Essa experiência inicial, né, vou começar pela inicial para chegar na final, que é a sua pergunta. Essa experiência inicial te favorece a uma reflexão para que você tenha um posicionamento, sim ou não, com relação à prática da TENEPS, né? E no meu caso, eu avaliei que sim, haveria condição, eu não comecei imediatamente, eu tive um período de carência, vamos dizer assim, para resolver algumas questões, né? Eu planejei esse início da TENEPS, e evidentemente que quando passa esse período de extrapolação, você começa a questionar, até perdendo, é como, né, virou abóbora de novo, você começa a questionar algumas coisas daquela decisão e até coisas que você escreveu. Chegou num ponto em que eu começava a ler as coisas que eu tinha anotado, escrito, eu não reconhecia aquilo. Mas é assim mesmo, é dessa forma, e quando eu estava naquele período, aquilo para mim estava muito claro. E depois do período, aquilo que você vira abóbora, você não enxerga daquela forma. Você passa a questionar outras coisas. E um ponto interessante é que, quando estava no período, né, que eu tinha me posicionado para iniciar a TENEPS, eu ainda tinha algumas dúvidas se eu prorrogava ou não, e aí a fase final vem justamente isso, porque aquela mesma percepção, aquelas mesmas sinaléticas, aqueles mesmos pontos que apareceram inicialmente, que te ajudou a fazer a reflexão, aparecem no momento posterior em que você tinha se posicionado para iniciar a TENEPS. Então, esse fator é interessante porque ele ratifica, né, não ratifica do ponto de vista porque a posição é sua, né, mas ele é mais um fator de ratificação do teu posicionamento, né, de você perceber, então, o mesmo padrão, as mesmas sinaléticas que ocorreram naquele momento, no período próximo que você tinha estabelecido para iniciar a TENEPS. Então, esse foi um ponto para mim bem interessante, novo, eu nunca tinha vivenciado nada nesse sentido, e que para mim foi um ponto que me deixou mais tranquilo
E mesmo assim, né, claro, a gente sempre tem dúvida se você está viajando na maionese ou não, mas eu acho que o que aconteceu depois, os outros elementos do início da prática da TENEPS, vão confirmando a sua decisão, né? Então, não teve nenhum acidente de percurso mais sério, os 6 primeiros meses foram relativamente tranquilos, porém, essa condição de início da TENEPS me ajudou a estar numa condição posterior de maior sustentabilidade assistencial, íntima, para algumas mudanças que ocorreram nesse período, do ponto de vista profissional, familiar, de uma série de contextos que foram acontecendo e que ajudaram nesse sentido. Obrigado. Alexandre, de certo modo você já falou, Tá certo. mas se você puder aprofundar um Tá. pouco na página 4, nesse item efeito. Feito. Tem um pouco relação com esses exemplos que você estava falando. Efeito. Fator ratificador do extrapolacionismo pré-tenepsista é o efeito do posicionamento pessoal e do primeiro ano da prática da técnica. O tenepsista deve avaliar o impacto dessa prática diária na vida pessoal e na PROEX. Aqui eu tinha, na verdade, até escrito outros parágrafos a mais, e aí na edição foram suprimidos, e aí acabou, eu acho que a coesão aqui não ficou tão satisfatória dos parágrafos, tá? Mas acho que é bom até explicar esses elementos. Eu acho que assim, a primeira coisa mais séria que a pessoa tem que avaliar é se aquele fenômeno é autêntico, é real, se ela não está viajando na maionese, se ela não está forçando a barra. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Segundo ponto é avaliar o que significa aqueles fenômenos que ela está passando, né? E nesse ponto, deliberar algumas coisas de modo prático. Tá, então eu vivi isso daqui, tem alguns insights em relação a essa possibilidade, o que eu vou fazer com isso agora? E a partir daí levar com seriedade isso, de maneira a você honrar aquelas vivências que você teve, que de alguma forma foram patrocinadas por amparador e tem algum investimento nesse sentido aí, né? E claro, sempre fica aquela dúvida, né? Eu pelo menos sou um pouco receoso nesse sentido assim, né? De avaliar o que está sendo vivido realmente concreto, é coisa da minha cabeça e tudo mais. E aí nesse ponto, o que é interessante que eu vejo dessa experiência é que o passar do tempo, alguns elementos parece que vão ratificando, vão te deixando com mais tranquilidade, porque aquilo vai confirmando as suas percepções e impressões iniciais. Então você não está com ansiedade, você não está precipitado, às vezes você nem faz questão daquilo ali naquele momento, mas aquilo aparece para você e você leva em consideração. Essa questão do extrapolacionismo final é interessante, porque fica um gap de experiência, né? Ali você vira abóbora de novo e volta à sua rotina, e aí você até esquece da essência daqueles fenômenos, mas aquilo no final depois, naquele momento que vai iniciar a TENEPS, aparece como um elemento confirmador da tua experiência, né? Mais uma vez eu enfatizo aqui, a pessoa não pode, eu vejo muito sério isso daí, atribuir a sua decisão aos amparadores. Olha, isso é um amparador que fez, então eu acatei, ponto final. Não. Eu acho que a decisão é íntima antes de mais nada. Em nenhum momento eu percebi imposição ou forçação de barra. É uma condição de, olha, é isso aqui. O que você acha? É para você? O que eu percebi, o que eu procurei avaliar não, eu acho que isso é para mim, então eu vou encarar isso. E aí o ponto, né, que eu estava conversando com o Arlindo também é que quando você inicia a sua TENEPS, aí vai passando com o tempo, você vai entendendo que aquele início da TENEPS, no meu caso, né, que eu percebi, ele é um fator que ele vai te auxiliar a ter mais sustentabilidade, a qualificar mais o seu trabalho com as mudanças de vida que vão acontecendo. Então, assim, é até um ponto que eu não gostaria de ficar falando aqui, mas porque acho que eu preciso de um tempo mais para amadurecer, mas a sensação que me dá, posso estar errado, tá, gente? Mas, assim, a sensação que me dá é que é como se os amparadores percebessem, olha, tem algum contexto ali que vai acontecer de mudanças de vidas, de alguns cenários, e talvez esse ponto aqui fosse interessante para qualificar o trabalho, para dar uma segurada também no processo de sustentabilidade. Então eu vejo uma intervenção, se é que a gente pode chamar assim, né, muito pertinente, no sentido de que isso só me ajudou, né, e eu começo a perceber isso mais agora com as coisas que eu venho fazendo, com as mudanças que tiveram na minha vida, e que com a TENEPS isso ajudou muito, né? Então
é uma falta de visão de conjunto nossa. Na verdade, assim, a gente pode ficar aqui achando que o extrapolacionismo é o máximo, é super bacana, que você está por cima da carne seca, mas não é isso. A bem da verdade, a lição que eu tiro dessa experiência é o extrapolacionismo, na verdade, ele existe por uma incapacidade sua, por uma incompetência sua, de não conseguir ver mais à frente. Então, eu não acho que o extrapolacionismo que eu tive, né, e que eu estou enfatizando aqui, seja uma condição que mostra uma maturidade minha. Não, eu acho que é uma condição que mostra uma incompetência minha. No seguinte sentido, eu não vi o que estava lá na frente, eu não percebi que eu já tinha condição de fazer algo, logo, né, precisou de um empurrãozinho, vamos dizer assim, para me ajudar, auxiliar, a raciocinar de outra forma, para que eu pudesse tomar uma decisão. É muito positivo, sem dúvida alguma, você tem mais confiança na multidimensionalidade, mas, por outro lado, não deixa de ser uma incompetência minha nesse sentido, de você não perceber algo que você poderia ter, independente dos amparadores, né? Entendi. Agora, queria que você falasse também um pouco ali na página 2, na parafatologia, a quarta linha de baixo para cima, é o item, a relação estudo biográfico e TENEPS. Esse é um item que eu coloquei aqui, também em função do meu contexto pessoal, porque o estudo biográfico, ele faz muita evocação, né? O estudo biográfico, ele mexe basicamente com história. Você está mexendo com a microhistória de uma pessoa, mas uma microhistória que está relacionada com a macrohistória, com grupos, com contextos, com assédios, com injustiças, com processos que causam reações a você e tudo mais, e a grupos, né? E o que eu comecei a perceber é que, com o lançamento do livro, e no processo também que foi feito o livro, havia evocações muito constantes, e aquilo você tinha, como não era praticante da TENEPS ainda, você resolvia com o estado vibracional e do modo, com higiene mental, com exteriorização, do modo como dava, né? Então, essa questão que eu vejo do estudo biográfico com a TENEPS são dois elementos que se potencializam, porque com a TENEPS isso dilui, você tem aonde, entre aspas, escoar, né, essa demanda assistencial diariamente com a pesquisa, né? A pesquisa biográfica faz evocações permanentes, qualquer pesquisa faz, né? Mas vamos dizer assim, como você está mexendo com história, com pessoas, com grupos, aquilo ganha um tom diferente, assim, do ponto de vista de você fazer rapport com as coisas, e isso eu vejo que com a TENEPS potencializa mais seriamente juntar uma coisa com a outra. Alexandre, aqui no ar, Oi, Solange. Na página 2, teoriologia, a teoria e prática da TENEPS pessoal. Qual é a diferença, ou se existe assim, que eu não entendi bem, a TENEPS e a TENEPS pessoal? Ou é só para dar ênfase? Porque a TENEPS energética pessoal, né? Aí, esse pessoal que você acrescentou é alguma coisa... Não, acho que aqui poderia tirar esse pessoal, né? Que já que é um pleonasmo, porque a TENEPS já é pessoal, né? Isso. Aí eu falei, será que é alguma coisa que eu ainda não aprendi? Não, é um pleonasmo aí, acho que dá para tirar. Um pleonasmo. Então eu sugiro, às vezes, a gente deletar, né? Tem razão. Tá bom. Obrigada, Alexandre. Obrigado. Tá, professor Valdo. Sim. Aqui no DLC, por favor, no adendo, a primeira frase, o senhor coloca 3 tipos de duplas que o senhor está contrapondo, parapsíquico, pangráfico, existencial, maximorex. Eu tive dificuldade com a primeira dupla e com a terceira dupla. O parapsiquismo, eu estou falando de modo geral. Agora, o pangráfico é a hora que junta vários fenômenos parapsíquicos e aquilo ocorre. Então, por exemplo, o amparador que vem e faz uma comunicação a você de um extrapolacionismo que mexe com 3 fenômenos simultaneamente, isso é impressionante. Por exemplo, o que eu vi com a nossa amiga lá, o processo todo é mais ou menos um processo de extrapolacionismo pangráfico. E tanto que isso não aconteceu de novo. Agora, o existencial ou maximoréxico. Existencial,
quer dizer aquele da Max Morex. Além daquilo que você merece, você não sabia que merecia um pouco mais. Então, eles te dão a mais do que isso. É a Max Morex. Tá, o existencial é o pessoal. É o Resex, né? Agora, o outro é heurístico neoverpônico. Pois é, esse da aí. ideia nova. Como é que é da isso? ideia nova. A heurística também é invenção. Agora, então, o neoverpônico não é uma invenção comum. É, quando a gente fala verpon, a verdade relativa de ponta. Então, é uma coisa nova, vamos dizer, que avassaladora em matéria de cognição sobre aquilo que ela se manifesta. Então, dentro do contexto, isso é maior do que a heurística. O verpônico, então, é avassalador. É o grandão. Envolve tudo, engole tudo. Boca grande, peixe grande que engole o pequeno. Tá. A heurística não, pode ser qualquer invençãozinha, uma bobaginha qualquer. Mudei meu vestido para azul. Heurística. Eureka. Não é heurística. Tá, muito obrigada. Ok, muito obrigada. Alessandra, na página 4, argumentologia, você fala sobre impulsividade, né? E que os impulsos custam caros. Eu queria saber, na tua opinião, a relação entre um aplicante da Embexis que seja impulsivo, né? E decida aplicar a Embexis. Decida aplicar a TENEPS, né? De forma impulsiva. Eu queria saber quais você acha que seriam os efeitos negativos dessa impulsividade em um aplicante de Embexis. O que daria para a pessoa, né? Para refletir sobre isso. Então, Virginia, a gente estava comentando aqui até mais cedo, mas a gente volta nesse ponto que eu acho realmente importante enfatizar isso daí. O que eu percebo na minha experiência, principalmente em sala de aula, que a gente observa com mais jovens, né, é que às vezes acontece esse ponto realmente da impulsividade ao iniciar a TENEPS. Então, às vezes, a pessoa vem te trazer até como uma ponderação, olha, eu estou com essa idade, mas eu tenho dúvida se eu já posso começar a TENEPS ou não. É muito difícil isso, porque é uma questão de uma decisão íntima, né? Então, você não pode estar interferindo de um modo peremptório com a pessoa, ou de uma forma a definir um sim ou não, porque é uma decisão dela. Mas, às vezes, o que você percebe é uma certa precipitação e ansiosismo no padrão, né? Quando você vai fazendo algumas ponderações com a pessoa. E aí, assim, o problema que pode acontecer disso tudo é a pessoa, às vezes, não bancar a sua TENEPS para o resto da vida, ter interrupções, e aí, assim, o mais sério, se ela começou nessa condição, é ver se ela consegue, né, se ela considera, por exemplo, que começou a TENEPS mais cedo do que ela deveria, de forma impulsiva, é ver se ela consegue minimizar essa condição para manter isso ao longo do tempo, sem um impacto maior na vida dela, né? Mas isso realmente é algo que a gente observa muito claramente, e aí eu vejo assim, acho que ela tem que o que eu procuro sempre avaliar, né, procuro sempre recomendar nesses casos, em sala de aula, é que a pessoa avalie, no caso dela, se tem ainda algum nível de ansiedade para começar essa TENEPS, se ela não está forçando a barra com os fatores que ela já tem para começar, se ela não pode segurar mais um pouco, e avaliar o contexto dela, né, porque é uma decisão para o resto da vida. Isso tem que ter um certo nível de autocrítica para ela avaliar as condições dela e ver os efeitos disso na vida, né? Às vezes ela não tem ainda a condição financeira assentada, ela vai mudar ainda muito de cidade, né? A condição de base física, duplismo, tudo isso então tem que ser levado em consideração. Agora é muito difícil isso, porque de fato assim, é uma condição dela, às vezes no íntimo dela ela sente que ela tem que começar e aquilo é muito sério, então é difícil você, né, fazer alguma coisa nesse contexto. O que eu acho que vale a pena, né, no caso assim, eu acho que de repente nos cursos da Sinvex é interessante enfatizar, é essa condição de avaliar decisão pessoal para começar a TENEPS, né, se ela está antes da fase executiva, e nível de ansiosismo, se ela está com uma pacificação maior, ou se ela está forçando a barra, se ela está ansiosa para mostrar serviço, e se ela não pode mostrar esse serviço de outras formas, né, que não seja começar a TENEPS. Eu vejo que é isso, né? Não dá para fazer muita coisa, muito milagre nesse sentido, porque a decisão é pessoal.
E, nesse caso, se ela iniciou e reconhece que foi uma impulsividade, dá suporte nesse sentido para que a pessoa continue a TENEPS de um modo satisfatório e não faça uma outra precipitação, né? Aí, às vezes, o problema são as duplas precipitações. A pessoa começa de forma precipitada e também interrompe a TENEPS de forma precipitada. Então, às vezes, é um duplo erro. Esse ponto, então, é uma questão que tem que ponderar bem nos cursos de infecciologia, eu vejo. Eu estava pensando precisamente nisso, né, na interrupção da TENEPS, aí como incide, né, na sua INVEX, né? Como a INVEX dela fica um pouco, afinal, aí um pouco como que ela poderia perder, né, inclusive a INVEX ao interromper, porque são muitas consequências, né? A pessoa tem que voltar de novo a começar. Outra pergunta, na página 2, tá? De abaixo para cima, na quarta linha, a relação estudo seriológico e TENEPS. Gostaria que você desse assim, algum exemplo sobre você, como te ajudou nesse sentido. O que acontece é o seguinte, né? Isso tem relação com a pergunta da Daiane do estudo biográfico, né? Tanto aqui a pesquisa, né? São 3 itens basicamente: a relação com o estudo biográfico, a TENEPS, a relação do estudo seriexológico e a TENEPS, e a relação do estudo da personalidade consecutiva com a TENEPS. São 3 elementos que estão bem interligados. Os 3 pontos mexem com evocação histórica, né? Então, o que eu vejo é que a pessoa tem que estar atenta a esse fator. O estudo desses 3 itens mexe com historiografia, com evocação de pessoas, de personalidades passadas, com evocação de grupos, de contextos. Então, ela tem que avaliar bem nesse contexto a multidimensionalidade, porque eu vejo assim, nesse tipo de estudo, ela se faz presente quando você estuda de fato e aprofunda, né? Você querendo ou não, você começa a perceber as interferências disso daí, né? O que eu ressaltei nessa questão da TENEPS aqui é que se ela está fazendo um estudo com uma finalidade interassistencial, se o objetivo dela é prático, cosmoético, eu vejo que a TENEPS ela só potencializa esse trabalho, né? Porque muitas vezes o que vai acontecer é, num determinado contexto, de um foco do estudo dela, aquilo pode aparecer para trabalhar na TENEPS dela e tudo mais, né? O que eu vejo é o seguinte, tá? No meu caso, o que eu observo, principalmente no início, é que a TENEPS ainda tende a estar relacionada mais às questões pessoais do dia a dia, do grupo Karma, do que, de fato, nesses contextos de estudos seriexológico, ou historiográfico, ou biográfico. Mas isso pode acontecer, sem dúvida alguma, que como isso tem relação com o teu dia a dia, com as evocações que você faz, isso acaba aparecendo, pode aparecer nesse sentido. Professor Alexandre, em parafatologia, deixa eu ver, não é esse aqui. Poderia nos contar qual foi a sua extrapolação pré-TENEPS mais marcante? Olha, eu fiz uma enumeração aí no verbete que apresenta alguns aspectos dessa vivência que eu tive. O que eu acho assim mais é difícil definir, mas assim o que eu acho mais interessante, que me veio agora em mente desse sentimento dessa percepção de extrapolação, é que a sensação que dá é que naquele período você está uma consciex, você não está uma consim. Então, isso não chega a ser um fenômeno em si, talvez seja um conjunto, né, de convergências desses fenômenos, da descoincidência vígio, mas a sensação que você está, de repente, ali 1 hora, 2 horas que seja, naquele momento de reflexão, é que você está como se fosse uma consciex, as suas parapercepções estão mais aguçadas, o teu nível de autocrítica está melhor, você consegue ver as coisas sem ansiedade, sem impulsividade, as suas ponderações elas se ampliam, né? Você começa a ver um viés que você normalmente não chegaria por aquele ângulo. Eu vejo então que, se eu fosse resumir e dar uma síntese da questão da extrapolação, e o ponto mais sério você, pelo menos no meu caso, que eu vejo assim, você temporariamente, naquele contexto, é como se você tivesse como uma consciex, a consciex que você foi, ou um percentual da consciex que você foi no período intermissivo, ou enfim.
eu acho que esse é o ponto mais sério, provavelmente, do que ficar só num fenômeno em si. Em parafatologia, página 2, quarta linha de baixo para cima, poderia comentar a relação estudo serexológico e TENEPS? Falo de novo? Falo de novo? Fala tudo aí que você sabe. Estudo serexológico. Né, a gente já comentou aqui com a Virgínia alguns aspectos, vamos ver se a gente pensa em alguns outros elementos aí. O que eu vejo, né, é que assim, a TENEPS também pode auxiliar, em alguns contextos, né, a aparecer alguns indícios de pesquisa que a pessoa está fazendo do ponto de vista biográfico, que tem relação com o passado dela, com a Seriex dela. Então, é sempre interessante ela estar atenta a isso também, né? No meu caso, o que eu vejo que ajudou é o fato de eu já mexer com pesquisa histórica antes de iniciar a TENEPS. E isso, eventualmente, se potencializa especificamente, pontualmente, alguma experiência. Não é sempre que acontece, mas às vezes pontualmente, algum elemento, aquilo vem um insight, uma ideia, um ponto para ampliar a pesquisa. E eu vejo que, independente da pessoa fazer a pesquisa histórica ou serexológica ou não, eventualmente pode aparecer um insight, alguma coisa para ela pesquisar do ponto de vista do passado, de uma pessoa, de um grupo, e que não necessariamente aquilo tem relação com a personalidade consecutiva ou alguma coisa, mas ela tem que ter em mente que aquilo pode ter relação com algum link do passado dela, né? Teve uma situação que aconteceu em que veio um nome de uma personalidade que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. E aí eu anotei aquilo e depois eu fui pesquisar no Google, né? E aquela personalidade era recente e tinha vivido naquele período nos Estados Unidos durante os anos JK. Então, assim, eu nunca tinha ouvido falar, pelo menos conscientemente, naquela personalidade, vem aquela ideia e aquilo tem uma relação com uma coisa que você já fez na prática. Não dá para saber se aquela consex foi assistida, se aquela consex apareceu para ajudar, dar alguma coisa, mas eu acho que são pontos para anotar, avaliar e ver no futuro se com o acúmulo das experiências algo vai aparecendo a mais para que você vá juntando as peças do quebra-cabeça, né? Acho que é por aí. Alver Betógrafo, dentro do processo da assistência extrafísica, o assistente não ficaria mais qualificado ou demonstraria mais confiança em seu trabalho, que não é trabalho, se fizesse assistência dentro do bioma contaminado, onde estão os assistidos, uma vez que muitas vezes eles se encontram presos nas amarras dos guardiões dos guetos, prisões da baratosfera? Poderia falar sobre isso? Olha, isso daí é um sonho de consumo, né, para todo tenepsista, sem dúvida alguma. A questão é como pragmatizar isso. Você não está sabendo que faz muito tempo que você parou por isso, já faz algum tempo. Né? Enfim, eu vejo que é um desafio para o tenepsista aí, assistência nesse sentido. Da minha avaliação, eu não sei se eu cheguei nesse ponto, não. É o parabioma. Exatamente, Eu acho que a minha TENEPS ainda está um pouco abaixo dessa condição que ele colocou. Alexandre, aqui na tua frente. Na página 3, em mitologia, não sei se você já comentou, se você pudesse ampliar essa ideia aqui do mito do tenepsista mega parapsíquico. Aqui o que acontece, né, Cris, são as duas ponderações que a gente faz no verbete. Uma para a pessoa não viajar na maionese, botar os pés no chão, ter autocrítica com relação ao que é esse extrapolacionismo, o que significa na prática. E existe outro extremo também, que acho que está mais para o meu temperamento, que é a pessoa mais, né, que fica um pouco mais no concreto, vamos dizer assim, e deixa de perceber alguns aspectos da multidimensionalidade. E aqui, no caso, o que eu vejo mais sério é que, às vezes, existe o mito, né, da pessoa achar que, para começar a TENEPS, ela tem que ser um mega parapsíquico, né? Então, ela, às vezes, por exemplo, acha que, para eu começar a TENEPS, eu tenho que dominar totalmente o estado vibracional, eu tenho que sair do corpo todo dia, e a coisa não é assim, não se dá dessa forma, né?
Nem nas vivências do extrapolacionismo, às vezes, se chega nessa condição, quanto mais na vivência real da rotina diária e tudo mais, né? Então, eu vejo que são os dois extremos. Eu acho que esse mito do mega parapsíquico, né, do tenepsista mega, é isso daí. Às vezes tem... Eu acho que hoje já está muito mais assentada essa condição, né, porque tem muitos eventos sobre TENEPS, o Fórum da TENEPS, o Colégio Invisível da TENEPS, e muita gente hoje faz TENEPS do que no passado. Então, isso ajuda a desdramatizar um pouco essa condição de que o tenepsista é algo que está num patamar evolutivo muito acima dos pobres mortais, né? Na verdade, se a gente for ver na escala evolutiva, ele está no mesmo nível evolutivo, aparentemente, né? Ele talvez esteja um pouco melhor, ou não, depende do caso, mas do que o pré-serenão vulgar. Então, a diferença, se existia, é uma diferença mínima ali do nível evolutivo. Acho que foi mais nesse sentido para colocar, para ressaltar isso, né? Às vezes a pessoa já tem condição de começar e ela está idealizando muito para começar a TENEPS. Então, isso, uma ponderação para ficar. Tá bem, obrigada. Alexandre, Marilson. Tudo bem? Tudo bom. Alexandre, há 2 anos eu participei, fui assistir o congresso aqui sobre TENEPS, achei espetacular, né, todos os trabalhos apresentados, e eu vi, por exemplo, a diferença, que eu ainda sou do tempo do passe para o escuro, né? Uhum. Então, eu vi a diferença do tenepsista de hoje para o praticante do passe para o escuro. Uhum. Eu falei assim, gente, eu acho que eu ainda estou no passe para o escuro, eu ainda não faço a TENEPS, né? Eu percebi isso claramente através... Eu não sei, agora você falando, eu cheguei ainda há pouco, mas você falando, eu percebi, por exemplo, que antes a gente decidia fazer, por uma série de injunções, né, resolvia fazer o passe para o escuro e simplesmente sentava lá e deixava o processo acontecer. Observava, era um espectador da TENEPS, né? Hoje em dia, a gente percebe que o tenepsista realmente é um coadjuvante da TENEPS, observa, analisa todos os processos. Então, eu achei muito interessante isso. Uhum. Eu queria até ver se eu... A vida é muita coisa. Eu queria ver se eu fazia um artigo sobre do passe para o escuro a TENEPS. Uhum. Me veio essa impressão. Mas eu queria... Eu senti necessidade de colocar isso aqui para todo mundo, para você, né? E estou tentando virar tenepsista, no bom sentido. Certo. Agora, eu queria que você me falasse, geralmente, em cima dessas observações, aqui na penúltima linha de parafatologia, as transcendentalidades pessoais na pré-TENEPS. Como é que você sentiu, viu isso no seu caso? Aqui seria basicamente um sinônimo de extrapolacionismo, né? Ou seja, então, naquele período... como você se percebeu isso, né? Que aí já é uma forma mais técnica mesmo de se auto-observar, né? Desenvolver um parapsiquismo mais linear, né? Naquele momento, o que eu resumo assim dessa experiência para mim é que assim eu pude perceber com mais clareza a minha condição e me posicionar com mais segurança com relação ao início da prática da TENEPS, que não foi imediato, mas eu pude fazer então ver a minha realidade, ver que faltavam alguns pontos ainda a serem trabalhados e fiz um planejamento para que isso acontecesse. Né? Então, nesse sentido, essa transcendência ou esse extrapolacionismo, o resumo dele, a essência desses fenômenos foram esses aí. E eles me ajudaram a me posicionar com relação à TENEPS. E eu acho que assim, eu escrevi sobre esse tema porque eu vejo que isso pode acontecer com mais frequência. Com certeza, né? Com certeza. E o que eu pensei quando eu vivi essa experiência é assim, puxa vida,
detalhes eu poderia ter desperdiçado essa experiência, ou não levado a sério essa experiência, ou não registrado, ou passa batido, ou deixa de perder as oportunidades de aprendizado com essa experiência. Eu acho que o seu verbete, pelo que eu li aqui na parafatologia, eu li rapidinho, dei uma olhada, ele vai responder as dúvidas das pessoas que querem fazer TENEPS ou estão iniciando na TENEPS. Eu também já ajudei muita gente a chegar a fazer a TENEPS, estão fazendo TENEPS até hoje, estão se dando bem. E eu acho que o seu verbete vem fazer uma assistência no sentido de colocar as pessoas mais seguras do que elas querem, do propósito e da atuação delas durante a TENEPS. Com certeza está fazendo essa assistência, o Alexandre. Okay. Muito bom, parabéns. Viu? Professor Alexandre, acredito que muitas pessoas ainda não praticam a TENEPS pelo fato de ser para a vida toda. Com isso, gerando receio de começá-la. Talvez o receio de que na intrafisicalidade possa haver percalços e desarranjos que viesse a adiar a prática. Poderia comentar? Esse é da turma do Ligocinho, né? Justamente isso. Acho que enquanto a pessoa tem essa dúvida e esse receio, vale a pena ela ponderar. Eu vejo que nesse caso aí, ao que parece, a pessoa não está preparada ainda para iniciar. Eu acho que quando ela inicia, ela já percebe que a vida dela está num ponto em que ela tem tranquilidade íntima de dizer, olha, eu posso bancar isso daqui, mesmo sabendo que existem pontos a serem trabalhados, né? Então, nesse caso aí, uma dica que eu dou, acho que é sempre pertinente fazer isso aí, é a pessoa listar os pontos que ela considera que são ainda lacunas e pontos que seriam travões para ela iniciar a prática da TENEPS. E, com base nisso, ela pode estabelecer um roteiro de ações que ela vai trabalhar com metas para resolver isso, se a intenção dela é começar a TENEPS, né? Agora, dúvidas e receios sempre vão existir, isso não se elimina com o tenepsista que está prestes a começar ou que já iniciou. Isso acontece, isso faz parte, isso é do ser humano. Mas o que ela tem que ver com bastante autocrítica é se ela está se mexendo para mexer com os aspectos que ela considera importante para iniciar a TENEPS. Não sei se foi respondido aí. Alexandre, aqui. Virginia, você publicou 2 livros antes do início da TENEPS, né? Foi o primeiro e aí entre o primeiro e o segundo começou a TENEPS. Você começou, né? Isso. Quais são as diferenças ou os efeitos que você vê, né? Na publicação de um livro antes da TENEPS e depois? Quais? Eu vejo que com a TENEPS é muito mais favorável, né? Quer dizer, tem a menor dúvida que você lançar um livro já praticando a TENEPS é muito melhor, muito mais favorável do que você não estando nessa condição. A reflexão que eu faço hoje, assim, com essa experiência aqui que eu estou relatando no verbete, né? Que na verdade ele é praticamente autobiográfico, vamos dizer assim, né? Eu não coloquei dessa forma, mas eu poderia defini-lo dessa forma. Eu avalio assim, até que ponto que eu poderia já ter condição de iniciar antes. Isso é um ponto que eu não sei ainda responder. Talvez eu já tivesse. Mas, enfim, de qualquer forma, teve essa condição e eu vejo que, sem dúvida alguma, que eu acho que o primeiro livro ajudou a otimizar esse processo e já tendo começado a TENEPS, sem dúvida alguma, foi muito mais favorável no segundo livro do que no primeiro. Essa diferença é bem clara. Alexandre, só voltando um pouco no que você estava falando aí anteriormente, parece que um período assim a gente estava muito adstrito à leitura daquilo que o professor Valdo escreveu sobre TENEPS. Mas agora eu já tenho visto que muitos de nós já estão praticando e as pessoas já estão tendo fenômenos, extrapolacionismos, enfim, uma série de vivências relacionadas à TENEPS. Então eu vejo que assim já começa a mudar um pouco mais a abordagem até sobre as informações que são relacionadas à TENEPS. Sim. Então não sei o que você pensa sobre isso. Eu acho que isso a gente pode extrapolar para vários outros temas, né? Assim, eu concordo com você tem toda a razão. Porque uma técnica, ela tem aplicabilidade pessoal.
Então, a gente pode dizer isso para a TENEPS. A TENEPS tem uma massa crítica muito forte hoje. E acho que quanto mais vai amadurecendo essa experiência, mais pessoas, mais escrevendo. E às vezes o que acontece, eu vejo mais sério, sabe, Daiane, a pessoa às vezes despreza a pequena experiência dela, né? E aquilo passa batido. Mas às vezes a experiência dela é alto nível, você veria como parâmetro para muita gente poder avaliar o seu caso, confirmar o seu caso, né? Então acho que, mas eu vejo que na própria TENEPS tem muita gente que está escrevendo sobre isso, né? A gente pode extrapolar isso para a INVEX, por exemplo, né? Então, por exemplo, sem dúvida alguma, a INVEX hoje ela é diferente, vamos dizer assim, entre aspas, do ponto de vista prático, do que era em 1994, quando foi lançado os 700 experimentos, ou antes disso, quando não tinha ainda os 700 experimentos, né? Então, hoje nós temos, por exemplo, uma diferença que eu vejo muito clara você tem uma quantidade de inversores infectólogos veteranos com mais de 35 anos, com 40 anos, chegando a uma faixa de 50, que antes a gente não tinha, né? Antes você tinha os jovenzinhos do Greenvex, que tinham lá na faixa dos seus 15 até os 25 anos, geralmente, que faziam parte do Greenvex, e o professor Valdo. E um ou outro caso que o professor Valdo validava, alguma questão assim, né? Mas muito esporádico. Hoje nós temos uma massa crítica de inversores que estão começando no Greenvex, na Sinvex, e gente que está ali na fase executiva já, né? Ou seja, tudo isso criam parâmetros diferentes, a mesma coisa com a TENEPS, né? Só que a TENEPS sempre pegou de uma faixa etária maior e menor. Com a inversão, por exemplo, né, é um dos fatores, nós estamos numa condição completamente nova hoje, né? A gente tem inversores na fase executiva, na fase preparatória, inversores veteranos, e assim são com todas as técnicas, né? Se a gente for ver a rigor, quando tem uma massa crítica maior, trabalhando com um tema específico, né? Autores, por exemplo, autorado, quantos estilos que tem de livros hoje? A gente estava conversando numa dinâmica da Unescom esse final de semana sobre isso, né? Aí a gente estava falando, poxa vida, eu estou escrevendo, eu também estou escrevendo sobre isso. Só que a abordagem é completamente diferente. Completamente diferente. Porque a pessoa pega o mesmo tema, mas o viés dela vai para outro caminho, né? Então, mesmo que seja o mesmo tema, a pessoa é diferente, a experiência é diferente, e ela escolhe um caminho diferente. Então, às vezes são livros completamente diferentes, embora sejam sobre o mesmo tema, né? Vamos ver essa resposta sua agora sobre isso. Professor, pratiquei a TENEPS 4 meses, mas parei de praticá-la, pois não conseguia fazer a desassimilação corretamente e vivia assediado. Confesso que não soube lidar com as energias. De que modo poderia retomar sem cair no mesmo erro? Moro com meus pais e praticava a TENEPS no meu quarto, a idade, 34 anos. Você é seu amigo, como é que é? Não sei. O que você acha? Bom, esse é um caso que exemplifica bem o que a gente estava falando, né? O que eu vejo nessa condição, para a pessoa, se ela considera que cometeu um erro, uma precipitação, se é assim que ela avalia, acho que seria importante ela aprofundar mais no estudo do manual da TENEPS. Essas releituras são muito importantes, né? Às vezes existem livros que valem a pena ser relidos, né? Existem livros que vale a pena ler um capítulo ou nem isso. Existem livros que vale a pena ser relidos. O manual da TENEPS, que é muito fininho, rápido de ser lido, é um livro que vale a pena ser relido constantemente, porque a gente sempre vai dar um olhar diferente para ele. Minha sugestão é que a pessoa possa refazer essa releitura crítica, né? E também, se possível, fazer um intercâmbio com tenepsistas em eventos como o Fórum da TENEPS. Existem os laboratórios da TENEPS. Se a pessoa tiver condição de vir aqui para Foz ou fazer os cursos onde ela mora, é o ideal. Se ela não tiver condição, eu acho que existem muitos materiais à disposição online. O livro Manual da TENEPS já está disponível para download. Então, ela pode entrar no site da Editares e baixar gratuitamente. Existem muitas tertúlias, muitos vídeos que ela pode achar pelo Google, pelo YouTube, falando sobre o tema. Então, quanto mais ela aprofundar nisso daí, eu vejo que vai ajudar ela a ter uma decisão mais madura nesse sentido. Mas acho que vale a pena ouvir a complementação do meu lado, do professor. Eu recomendaria, o dia que ele voltar, fazer um diário da TENEPS. Agora, antes de voltar, dá um jeito de localizar os assediadores, dizer por que estão assediando. Ele tem que combater esse assédio. Isso aí não vai aparecendo assim. Outra coisa, comece a ajudar os outros do seu modo.
Que assim você vai aprender a ficar livre dos assediadores. Quem começa a assistir demais os outros não arranja assédio. Não tem jeito, o assediador não fica perto dele. E outra coisa, Viviane lembrou bem aqui, acho que na nossa experiência isso corrobora de fato, ele falou que está com 34 e mora com os pais. O ideal seria ele sair da casa dos pais, isso pelo menos na nossa experiência foi bem importante, e certo. Ter o próprio pé de meia, ter algum nível de autossuficiência para poder bancar essa tendência. Ele já é Balzac, ele já pode fazer isso. Essa é uma dica que a gente dá aí que vale a pena 34 avaliar. Anos. Sobre a pergunta da Dayana, é justamente isso que eu estava falando. Quando a gente começava a fazer o passe no escuro, já tinha alguma experiência parapsíquica, mas não tinha uma informação variada, como tem hoje, as informações que se tem hoje, principalmente dentro da Conscienciologia. Então, quando acontecia um fenômeno, nós éramos espectadores daquele fenômeno, não nos preocupávamos do porquê do fenômeno. E hoje em dia, com a informação, com a vivência que, por exemplo, os inversores têm, com toda essa informação, já se tem a preocupação em analisar e não ficar embevecido com aquele fenômeno. Achei muito bom. A abordagem do Alexandre é que ele assim, é bem realista na hora que ele chama a atenção para a condição do extrapolacionismo, para a pessoa não entrar na euforia. Na euforia, né? Mas que isso mostra a realidade da pessoa, aquilo que ela não viu. Né? Então, isso é bastante interessante. Se puder até falar de novo, Alexandre. Olha, eu não sei o que eu posso falar mais, né? Acho que o que eu observo assim, é o seguinte, quando a pessoa tem alguma coisa que extrapola a condição dela ordinária, é bom ela ficar atenta para não se exceder, não se sentir muito eufórica, porque ela pode perder a experiência, não perder no sentido de, os aparadores vão cortar, não é isso, mas ela perde a experiência de avaliar e observar o que está acontecendo com ela. É isso que eu observo mais claramente, né? Então, eu observo assim, quantas experiências que eu devo ter tido no passado, adolescente, alguma coisa, que eu deixei passar, às vezes em função disso, né? E ainda deixa passar. Isso, então, é um ponto para avaliar. Eu acho que toda vez que a pessoa tem uma experiência dela, é bom ela se recolher mais, avaliar com mais calma o que está acontecendo com ela, porque se isso é uma extrapolação, né? Tem algum conteúdo de fenômeno ali, ou de conjunto de fenômenos que precisa ser entendido. E se ela ficar muito... Mensagem. Mensagem, exatamente. Qual é a mensagem que está sendo passada ali, né? Então, nesse sentido, assim, às vezes acontecem situações, eu vejo que pode acontecer isso daí, a pessoa vive algo muito sério, dá valor ao fenômeno e esquece da mensagem, do conteúdo, que vai dar algum resultado pragmático para ela no dia a dia. Dulce, você não vai falar nada, Dulce? Eu não vi você falar nada hoje. Como é que é? Pois não, mas olha, os retardatários também são gente. Segundo as últimas orientações... Pode ser que eu vá perguntar alguma coisa que ele já tenha falado 10 vezes, né? Mas vamos lá. Bom, Alexandre, eu não sei, você falou que começou a fazer TENEPS entre a escrita dos 2 livros, né? Eu queria saber do entrosamento seu com o amparador da TENEPS. Se você percebe isso, se você percebe um crescendo, em que a escrita tem te ajudado nisso, se isso realmente é algo pesquisável, né? Como é que você vê esse tema? Olha, Dulce, é interessante isso daí, né? Porque aí, eu falando nesses temas, pode parecer que a minha TENEPS é sempre alto nível, né? Não é assim. Então, assim, deixar bem claro isso. A extrapolação é uma condição que extrapola o ordinário. E aí a sensação que me deu, né, eu tive essa percepção até iniciar a TENEPS, né, foram 2 períodos, o inicial e o final, mas depois do primeiro dia do início da TENEPS, eu senti assim, um tchau, né, tipo, agora é contigo, já fizemos a nossa parte. Então, aí, né, você cai a realidade novamente e é contigo.
E aí, assim, né? Aí a realidade é sua, você tem que começar a pesquisar, a rotina é difícil, aí você passa um período que você dorme na TENEPS, que você perde a lucidez, e aí tudo isso eu vejo assim, que são desafios a serem passados, que eu vejo com bastante recorrência acontecer isso com tenepsistas, e que você tem que levar isso para a sua autopesquisa, reavaliar o que tem que ser feito e tudo mais. O que eu vejo nessa questão com a escrita, né, que você perguntou, de uma maneira mais clara, é assim, a escrita, desde o começo assim, da adolescência, eu percebia que a escrita me favorecia mais do que outras atividades a expandir a minha cabeça e abrir mais para o parapsiquismo. Isso eu considero, eu devo muito ao que eu escrevi até hoje, a algumas condições parapsíquicas que eu vivenciei, e uma conexão maior com o amparador e tudo mais. Então, o que eu percebo, o meu desafio hoje no dia a dia é conseguir estabelecer uma rotina de escrita permanente que me mantenha vinculado a essa condição. A gente estava até comentando isso na dinâmica lá da Unescom, né? A Unescom está com uma dinâmica lá praticamente permanente. Falando de domingo à noite? Tem a de domingo e tem as que acontecem de final de semana, sexta, sábado e domingo, que tem uma turma lá de 5 pessoas, né? E tal. A gente chega lá para, né, sentar e escrever, basicamente isso, sentar lá e escrever e ter um debate no final, mas assim, eu comentando com a Rose e com outras pessoas, a gente assim fala, gente, eu não entendo como isso aqui não está lotado de gente lá fora batendo, querendo, suplicando para entrar, porque a coisa deslancha ali de uma forma tão grande, né, que assim, eu não consigo entender isso, né, tanto que eu fui lá como ajudante lá, né, mediador, professor. Num dia, eu voltei nos outros dias lá como aluno, sentei lá e fiquei fazendo, né? Conversei, posso entrar aqui? Não, pode, tudo bem. Então, assim, para mim, a questão da escrita, de sentar e escrever, é algo muito prazeroso e algo muito gratificante do ponto de vista de manter o foco e abrir a minha cabeça para outras questões parapsíquicas, né? Isso eu já percebo há um bom tempo, então é uma coisa que eu procuro não perder esse foco na minha vida, porque a questão da escrita, para mim, é algo que me conecta com outras questões em relação ao parapsiquismo. E aí tem a relação que eu vejo com a TENEPS, que isso ajuda a TENEPS, com o link com o amparo extrafísico. É esse link que eu vejo, basicamente. É um uróboro, né? Ajuda a TENEPS e a TENEPS ajuda a escrita, dúvida. Enfim. Professora, aqui na letra A, no seu dicionário de argumentos, na talentologia, o senhor deixou 3 talentos, né? Colocou 3 talentos da personalidade, que eu gostaria de saber qual que é a diferença assim, básica entre a abnegação, o número 9, autorrenunciação, e o 10, autossacrifício. Não, são todas aquilo que a gente chama de aproximações simples. Certo. Mas, a rigor, não existe nenhuma palavra que seja idêntica à outra. Pois é. A maiores parasemiologia ou semiologia, ou qualquer coisa que tenha parecido, elas têm diferença. Então, vamos entender. A renúncia é a pessoa que renunciou a alguma coisa. Ela abdicou de alguma coisa séria que era um direito dela. O sacrifício, ela, além de renunciar, ela se sacrificou com alguma coisa. Então, veja, renunciar é menor do que sacrificar. O que você acha? Concordo. Do ponto de vista das coisas. Exato. Qual a outra que você quer? E a autoabnegação, que é o número 1. Pois é, a autoabnegação é o problema da constância da pessoa em fazer assistência aos outros, em ela sair de si mesma a favor dos outros com constância, perseverança. Ela está dedicada. E, às vezes, uma pessoa dessa, ela tem muita tenacidade. Ela é perseverante. Então, isso é que é a abnegação séria. Agora, a abnegação, quando a gente fala isso, é porque a pessoa está fazendo alguma coisa positiva há dezenas de anos, há décadas. Isso é que é a abnegação grande, no tempo. Entende? Por exemplo, uma pessoa, ela pode renunciar a questão de 5 minutos. Agora, o sacrifício, também ela pode fazer um sacrifício que é um dia só. Agora, a abnegação, ela mostra isso também dentro da variável tempo. Quase sempre é uma coisa de dedicação,
que ela ficou. É a autodedicação dela. Então, a abnegação seria mais enfático, mais difícil. Ela cria mais resultados e frutos positivos. A abnegação. Então, ela é mais eficaz. Agora, as outras duas aí, isso aí é processo mais pontual. Um episódio. Agora, a abnegação não, a história inteira. É muito mais amplo. Isso eu estou falando em tese, né? De modo geral, é assim. Agora, você vai olhar o seguinte, eu estou falando aqui, todas essas condições, elas são nuances do mesmo assunto. É de propósito a pessoa pensar e chegar àquilo que eu insisto muito, que é a cosmovisão. Isso aqui permite a cosmovisão. Agora, o que a pessoa precisa mais mesmo é a autoincorruptibilidade. Ela não pode ter corrupção consigo mesma. Ela tem que deixar de fazer lingucinho. Entende? Então, aí entra o resto tudo. A partir da renúncia, vem tudo junto. Agora, Alexandre, nós esperamos mais uns 100 verbetes da sua parte, tá certo? E é muito bom. Você tem muito gabarito para as coisas todas, todo mundo quer saber disso. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 41 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais, 21 perguntas respondidas online. Hoje temos o recado da Alcília, Conscienciograma Sem Drama, EAD. Olá, pessoal. Boa tarde. Eu gostaria de fazer hoje 2 convites. Um para os moradores de Foz do Iguaçu, para o curso Consim Cobaia, que vai acontecer agora no dia 8 de fevereiro. E o outro é o Conscienciograma Sem Drama, principalmente para as pessoas que moram fora de Foz do Iguaçu. O objetivo do Conscienciograma Sem Drama é disponibilizar ferramentas de autopesquisa conscienciométricas, independente da condição geográfica, auxiliar na compreensão do conscienciograma e nas respostas das questões, expandir o holopensene autoconscienciométrico na harmonização intraconsciencial e interassistencial e permitir a pessoa fazer a autoavaliação detalhada de suas qualidades, aspectos a melhorar a partir das respostas às 2.000 perguntas do conscienciograma. As inscrições podem ser feitas na recepção do CAEC. Obrigada. O verbete da manhã é redação interassistencial, especialidade grafopensenologia, autora a professora Julieta Mendonça. Obrigada e boa tarde a todos.